Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Como é que está a sua comunicação para você enriquecer, tá? Como é que está o seu planejamento para você enriquecer? Como é que está o seu repertório de comunicação para você enriquecer? Quais são as palavras, os termos, que mensagem que você quer comunicar e que mensagem que as pessoas estão entendendo do que você está transmitindo. Isso e um pouco mais a gente vai ver dentro desse vídeo, neste submódulo, dentro do módulo 4 de conhecimento especializado, submódulo comunicação, tá? Então vem comigo, vamos lá. A gente fez um vídeo anterior bastante extenso, bem denso de conteúdo, acho que foi um dos vídeos mais carregados de conteúdo e densos até agora. E o vídeo de hoje, ele vai continuar na mesma pegada, tá bom? Então já se prepara aí, porque o barato é intenso, certo? Aí você pode me falar assim, pô, Carbone, mas você vai falar de comunicação e começou a usar essas gírias aí, cara? Como assim? Isso. As gírias, elas têm a sua adequação para você utilizar. Vamos ver sobre isso mais para frente dentro deste vídeo, tá? Então, vamos dar uma visão geral em relação à comunicação, tá? A gente viu no vídeo anterior que você tem a mensagem e você tem o entendimento da pessoa. Eu vou compartilhar aqui para você a tela para você ver o que a gente viu no vídeo anterior. Só que agora eu vou fazer o speedrun, né? Eu vou fazer rapidão aqui para você. Então você tem a comunicação, você tem a mensagem, o entendimento entre você e a pessoa, a expressão bionívoca, ou melhor dizendo, unívoca neste contexto específico, de você para a pessoa. Aí você me, pô, que unívoca, o que é isso, cara? É a via de mão única. Biunívoca é via de mão dupla, tá? Neste contexto aqui, você falando, expressando para a pessoa tem um entendimento da sua mensagem. Só que existe um ruído, existe uma distorção entre o que você quer comunicar, a mensagem que está na sua mente e o que a pessoa entende na mente dela. Então, olha o rolê que você faz. Você pensa em alguma coisa, você verbaliza isso ou manifesta através de texto, da sua imagem, de alguma arte que você faz, e aí a pessoa ela vai entender aquilo com base no repertório dela, com base na ontogênese dela, ou seja, no período crítico de desenvolvimento dela, com base na derivativa parcial de tempo, ou seja, eu estou usando termos chiques aqui para te deixar ligado. Derivativa parcial, meu, que cargas d'água que é isso, né? Você pode me perguntar. É como é que está sendo o dia dela. Se ela está num dia bom, num dia ruim e tudo mais, tá bom? E todo esse rolê, todos esses filtros e tudo mais, e distorções e lentes para a pessoa entender de outra maneira. Então, Carbone, tem uma maneira que o que você pensa, a pessoa entende exatamente igual que você pensa? Não. Nem com a telepatia a pessoa vai entender exatamente o que você quis comunicar para a pessoa, tá? Então já saiba que a gestão dos seus ruídos é a comunicação boa que você pode fazer na sua vida. Então perceba que para você se comunicar cada vez melhor, você precisa ter noção de como são esses ruídos, de como esses ruídos afetam a sua comunicação com a pessoa e a sua mensagem, tá? Então você tem a intenção, o pensamento e o raciocínio dos dois lados, e de um lado o valor buscado e do outro o canal de visibilidade escolhido. E aí você tem a sua percepção e entendimento com base no feedback da pessoa, tá? Falamos de engenharia reversa, falamos de um monte de coisa aí no vídeo anterior, dá uma olhada naquele vídeo, tá? Que tá muito bom mesmo. E aí você tem os mal entendidos, as divergências e o dissenso, que é um sinônimo, é o contrário de consenso, tá? Que existe aí por conta do ruído, por conta da distorção na comunicação. Beleza. Então agora vamos fazer uma visão geral, tá? Mesma coisa da imagem anterior, só que a gente deu um zoom mais para trás, certo? Então olha só, tá comigo ainda? Tá simples para você até agora? Espero que esteja, tá? Então você tem a mensagem que é pensada, o entendimento da pessoa, que também é um produto do raciocínio da pessoa, que tem uma série de distorções aí. E aí o seu processamento, ele acontece de forma meio que instantânea. Você analisa as coisas e faz uma série de cálculos instantaneamente conforme você vai falando com a pessoa. Aí você vai sentindo a pessoa. É como se fosse um termômetro.
E aí, com base nesse termômetro, você vai ajustando a sua comunicação, tá? Então, bora voltar aqui. Então, você tem aqui as duas pessoas, o esquema resumido, tá? E aqui o repertório, tá? O famoso repertório, legal? Então, olha só, esse repertório, ele pode ser verbal e não verbal. Como assim, Carbone? Repertório não verbal? Pô, o seu guarda-roupa é um repertório não verbal. Dependendo da roupa que você usa, você vai comunicar uma coisa diferente. Vamos supor que você vai para um casamento. Aí você vai com aquela roupa pano de chão que você tem em casa, aquela camisa toda largada, toda esgarçada que você usa para dormir, sabe? E chinela para um casamento. Cara, não rola, né? Você tem que ir bem vestido, bem trajado. Então, isso comunica uma coisa. Faz parte do seu repertório não verbal. Aí vamos supor, olha só, vamos voltar aqui que essa ideia é boa. Aí você vai comprar uma roupa nova para você. Aí você acha, nossa, isso é um gasto e tudo mais. Errado. Isso é um investimento, é um ativo. A roupa que você está usando, que você compra, por exemplo, é um ativo. Dependendo do contexto em que você está, você vai precisar usar aquela roupa, aquela combinação de roupas. Tudo isso faz parte. Isso inclui também a sua aparência, isso inclui seu corte de cabelo, isso inclui maquiagem, se for do seu feitio e tudo mais, entendeu? Aí vai ter gente que vai falar assim: ah, mas isso é você artificializar as relações humanas. Cara, faz sentido. Faz sentido. Né? Se você só usar maquiagem e tudo mais, né, tende a, digamos assim, virar uma espécie de corpo de plástico. Até faz um certo sentido. Só que, geralmente, quem usa esse tipo de argumento cai para o extremo oposto. Aí não cuida em nada da aparência. E aí também não é saudável você ser desleixadão assim com a sua aparência, entendeu? É ter um meio termo saudável, tá? Tudo, lembrando, tem o seu contexto, tem a sua adequação, mas também tem o seu valor. Então, por exemplo, se você tem uma certa estética, você vai ter mais privilégios e benefícios na sociedade. Simples assim. E se você tem uma outra estética, você pode ter, né, menos benefícios por conta disso. Saiba desta verdade, por mais desconfortável que seja, e aí trabalhe em cima dessa verdade. Ao invés de tentar mudar a sociedade, mude a sua reação diante da sociedade, tá? É muito mais fácil você mudar a sua reação do que você mudar a sociedade inteira, beleza? Então, você tem repertório verbal e não verbal. Ok. Aí, com base no repertório verbal, a gente tem a oratória, o que a gente chama de oratória. Então, vamos lá. Para você melhorar a sua oratória, fale. Simples assim, tá? Ah, mas é só falar? Não é só falar. Então, isso é um dos temas do seu repertório verbal. Agora, olha só, um exemplo. Conforme você vai falando, você vai percebendo algumas, digamos assim, uns trava-línguas naturais que tem na língua portuguesa. E com a sua experiência, você vai se antevendo a esses trava-línguas naturais. E aí, na sua dicção, no treino da sua dicção, que faz parte da oratória, o que é dicção? É a maneira com a qual você entona ou entoa a sua entonação de cada consoante e cada vogal. Quanto mais clara for a sua entonação, melhor será a sua dicção. E por que isso é importante? Porque você quer que a sua mensagem seja entendida com clareza. Entendeu? Ah, mas e quem tem sotaque? Precisa trabalhar isso? Cara, dentro dos limites, né? Dentro do que é compreendível ou compreensível, né? Sim, precisa trabalhar. Agora, uma coisa é você ter simplesmente um sotaque, um jeito mais arrastado de falar, um jeito mais cantado de falar. E outra coisa é você falar errado, entendeu? Então é importante distinguir essas coisas. Você pode ter o sotaque que você quiser, cara, mas fala certo, tá? Lembrando que tudo tem a ver com contexto. Você pode falar errado no bar, entendeu?
Quando você vai falar num ambiente X, sabe, um ambiente de negócios, um ambiente de empresários, quando você vai, por exemplo, dar uma palestra, cara, não dá para você ficar usando gíria o tempo todo na palestra, tá? A priori, se você for dar uma palestra, entende como tem vários detalhes? Vai dar uma palestra, por exemplo, na periferia, aí faz sentido você usar as gírias. Agora, você vai dar uma palestra, por exemplo, num buffet cheio de granfino. Aí você não convém você utilizar gíria o tempo inteiro. É a questão de você ir trajado à ocasião, entendeu? Então, é o traje a caráter da ocasião, da circunstância. É igual a coisa do casamento. Então, a oratória, ela é a sua habilidade de você falar, e falar bem, e falar de maneira clara. Olha só como essas coisas estão interligadas, tá? O seu repertório verbal, ele também tem, além da oratória, o seu vocabulário. E também tem a sintaxe e a gramática. Olha só, e aqui tem a progressão, né? Primeiro você começa falando, você não precisa ler nada para começar a falar, depois você começa a ler e depois você começa a entender que essa birosca ela tem uma regra. Tem concordância verbal, tem concordância nominal, tem, sabe, menas não é uma palavra, né, na língua portuguesa. Então, meia não é advérbio, é substantivo. E se você não sabe o que é advérbio, o que é substantivo, o que é adjetivo, são essas coisinhas, cara, precisa aumentar o seu repertório, precisa entender o que são essas coisas. Porque são catálogos e nomes que as pessoas deram para termos que a gente usa na palavra, no dia a dia, que é uma comunicação social. Ah, mas o português não tem tantos falantes assim no mundo. Concordo. Mas você está assistindo isso e fala português, cara, é a tua língua, entendeu? E a gramática, antes de ser a gramática da língua portuguesa, é a gramática da língua derivada da língua latina. Latim, romana. Então você aprende a sintaxe gramatical de uma língua românica, ou romântica, ou, enfim, você entendeu? Você aprende mais ou menos o estilão de todas. A estruturação sintática por exemplo, língua inglesa, ela costuma trocar o advérbio, ou melhor dizendo, o adjetivo com o substantivo. Isso é uma coisa assim meio banal, mas é importante você saber. Então, em português, o comum é você, por exemplo, colocar primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Ah, aquela pessoa é formosa. Então, pessoa vem primeiro e depois vem formosa. Em inglês, that is a handsome individual or a beautiful person. Entendeu? Então, você tem o quê? Primeiro o adjetivo, primeiro a qualidade, então handsome ou beautiful, ou seja, bonito ou bonita, formoso ou formosa, e você tem depois o substantivo, o nome. Então, indivíduo, pessoa e por aí vai. Isso faz diferença? Faz. Se você falar de uma. E os norte-americanos, e principalmente os britânicos, eles são muito mais enfadonhos em relação a isso. Se você comete algum erro gramatical, os caras percebem e sabem que muito provavelmente você não é nativo de lá. Agora, se você se atenta a esse tipo de coisa, não só você vai passar uma boa impressão no ambiente que você estiver, como você também vai se destacar. Quem fala certo, quem fala correto, se destaca perante quem não fala tão correto assim. E lembra do que eu falei no vídeo anterior? O seu vocabulário, o seu repertório, ele é um indicativo das ferramentas que você tem para expressar no mundo a diversidade de perspectivas que você tem da vida e das ideias e pensamentos que você depreende, ou seja, que você absorve, processa e depois comunica de volta para o mundo. Quanto mais extenso for o seu vocabulário, maior será a variedade de ferramentas que você terá à sua disposição para transmitir ideias para outras pessoas e, portanto, maior a chance dessas ideias serem entendidas com maior precisão. Tá entendendo? Vou falar de maneira mais simples. Se você tiver mais repertório, você vai ter mais sucesso. Tá? Simplificando para você.
Mas a explicação complexa veio antes. Tá? Por que, você pode me perguntar, né? Por que que você dá essa explicação simplificada depois? Para mostrar que as coisas elas podem ser complexas e elas podem ser simplificadas. E a habilidade de simplificar as coisas vai te ajudar e muito na sua comunicação. A maioria das pessoas, primeiro, não tem nem tempo nem paciência de entender explicações complexas. Elas querem o rápido, o simples. Mas também querem, olha só que aparente paradoxo, elas querem o rápido, o simples, o objetivo, mas querem também a sua credencial, que você sabe profundamente aquilo se for necessário explicar. Então, elas querem que você explique de uma maneira bem rápida, comunicou melhor, mais dinheiro. Simples, rápido. Mas elas também querem testar as suas credenciais. Como é que você tem a moral de falar que se você se comunica melhor, você vai ganhar mais dinheiro? Quais são suas credenciais? E no caso da comunicação, a credencial é autoevidente. Ela se percebe por si só. Você não precisa mostrar um diploma de letras, por exemplo, se você, sabe, na sua comunicação, né, fala tudo errado. Você pode ter o diploma que for, mas o teste da comunicação ele é percebido em tempo real. É diferente, por exemplo, de um diploma de uma engenharia da vida, entendeu? O engenheiro, ele não precisa provar que ele é um engenheiro. Mas quando você fala de comunicação, você prova ao falar sobre a sua comunicação. E não só ao falar, mas ao se vestir, ao se portar, no seu gestual do corpo, em tudo você prova a sua comunicação. É por isso que é tão importante e tão também negligenciado esse conhecimento, essa habilidade. E, portanto, se é negligenciado, enquanto outras pessoas veem problemas, você vai ver oportunidades. Se isso é negligenciado, ótimo, tem espaço para você crescer aí. Se as outras pessoas estão deixando de lado a boa comunicação, ótimo, você vai ter isso no seu arsenal, no seu repertório de habilidades. Para caso necessário, você consiga comunicar uma ideia de maneira bem profunda, bem específica. Uma coisa é você falar, por exemplo, um termo só técnico, você falar só uma antiderivativa de uma determinada região topográfica. Aí a pessoa vai falar, o que você quer dizer com isso, né? E outra coisa é você falar, por exemplo, uma foto reproduzida no computador, num simulador 3D no computador de uma região. Pronto, tá? Aí fica mais fácil para você entender. E melhor ainda é você contextualizar no que isso interessa na vida da pessoa. Tá? O que é antiderivativa, integral, esses termos difíceis que você fala, Carbonão, o que isso muda na minha vida? Por que você fala essas palavras e não outras? O que interessa eu saber esse monte de termo difícil que você fala? É por isso que eu estou falando sobre comunicação e usando esses termos difíceis para aumentar o seu repertório, para você entender perspectivas diferentes dessas coisas. E também para te estimular a ampliar o seu repertório ainda mais. Para que quando você for usar um termo com outra pessoa, você tenha no seu arsenal de ferramentas o termo fácil e o termo difícil. E aí você vai usar, mediante a sua descrição, o termo fácil ou difícil. É aí que muita gente acaba tropeçando. Você pode usar um termo fácil num contexto que deveria usar um termo difícil, e vice-versa. Então, vai da sua experiência, da sua intuição, de você saber onde que é necessário você mostrar um pouco mais de carteirada, sabe? Você dá um pouco mais assim de moral a você mesmo. Aí você usa uns termos mais rebuscados. E a partir de qual momento convém você, sabe, falar um pouco mais o português mais comum para te aproximar das pessoas, entendeu? Isso é feeling, tá? Agora, é importante você ter as duas ferramentas. E não contar só com o termo fácil, nem só com o termo difícil. É por isso que repertório é importante. E quando a gente fala de oratória, a gente está falando do repertório fundamental. O repertório que pode, por exemplo, fazer um ASMR ter muito sucesso no YouTube, quando tem lá alguém falando com você, e também pode, se usado adequadamente, numa palestra, por exemplo, motivar a galera, elevar os ânimos das pessoas que estão na palestra. Então você vê que pode relaxar e pode animar. A comunicação é poderosa, é uma cocriação.
é você pegar a síntese do seu entendimento da vida e moldar essa síntese que você entendeu da maneira que você quiser, de uma maneira criativa, mediante as ferramentas que você tem à sua disposição. Então, a oratória é uma dessas ferramentas à sua disposição, mas você tem texto escrito, a copy. Quanta copy milionária não está aí disponível no mercado? Sabe, tem livro, a carta de vendas de 16 palavras ou alguma coisa assim, que é basicamente um cara explicando como uma copy curtinha que vendeu pra caramba. Por quê? Porque aqueles termos encadeados daquela maneira, com aquela sintaxe, aquela ordem, produziam um efeito estatisticamente lucrativo para quem fez essa copy. Tem copywriters que ganham milhões e milhões de reais, cara. E milhões e milhões de dólares, e assim sucessivamente. Você tem as thumbnails no YouTube. Tem thumbnail que é só imagem, tem thumbnail que tem imagem, texto, símbolo, tem setas, tem palavras polêmicas, escândalo e coisas assim nesse sentido, gatilhos mentais. Tudo isso faz parte do seu repertório de comunicação e comunicação verbal. Entende o quão importante é você entender e aprimorar o seu repertório nesse sentido? Aí você pode me falar assim, pô, Carbone, mas até no inglês, cara, até em outras línguas, você usou o termo de japonês aí no vídeo anterior e tudo mais. Tem que ter esses conhecimentos também em outras línguas. Cara, não é mandatório ou obrigatório, mas faz bem se você tiver. Sabe? É um plus, é um adicional. Então, por exemplo, inglês. Se você não sabe inglês hoje em dia, você está lascado. É básico o inglês hoje em dia. É básico. É elementar demais. O inglês já passa a ser pré-requisito. Então, as pessoas já passam a considerar, a postular, ou seja, a achar em hipótese que você já sabe inglês. Isso é meio óbvio para elas. And if by any means the chance occurs that you have to switch to any language settings and begin speaking in that language, that's when the test comes and you have to suit yourself and hopefully perform the best way you can in that opportunity. Sacou? Então, essa habilidade de você trocar o modo inglês e português é um diferencial que você tem no mercado. Aí você pode virar assim, pô, o cara já está começando a se mostrar, já está se achando. Não, cara. Eu estou demonstrando para você. O meu intuito é que você seja muito melhor do que eu. Eu vim antes de você, imagino eu, tá? Então, agora você tem todo esse conhecimento que eu destilei aqui para você, puro suco, e agora você pode se deleitar nessa ambrosia sagrada e aí ir mais além, melhorar ainda mais o seu repertório. E só para fazer um parênteses, só para falar que hoje foi denso também. Se você quer a técnica, a comunicação verbal, ela consiste em vibrações específicas das suas cordas vocais, feitas numa disposição específica. Em outras palavras, você está falando de vibrações específicas. Essas vibrações, lembra do que eu falei lá no seu céu mental, no vídeo de autossugestão? Essas vibrações, elas têm uma frequência. E no vídeo anterior eu falei que essa frequência é um indicativo do estado mental da pessoa e do teor dos pensamentos da pessoa. Pois bem, essa frequência, ela é também disposta, além da vibração da palavra, da frequência, do tom sonoro da palavra, existe também o encadeamento de fonética das palavras. É isso que eu quis dizer quando eu falei lá do exemplo do termo em português e em japonês. Existem correlações tais como perspectivas diferentes de um mesmo prisma de fonéticas iguais em línguas diferentes no mundo. A palavra com uma determinada fonética numa determinada região do mundo tem um significado. Existe uma espécie de mensagem que aquela palavra quer dizer. Uma mensagem criadora. Você está criando algo. Imagina que você tem aquela amoeba, sabe aquela gelequinha que você faz da forma que você quiser, ou uma massinha para quem é mais antigo, ou ainda argila,
sacou? Porque é mais antigo ainda, sacou? Então você tem a argila, você tem o molde. Você pode, cara, brincar e formar a forma que você quiser com a argila. É a mesma coisa com a palavra. Imagina que a palavra, o termo palavra, neste contexto, que é traduzido como logos na Bíblia, lembra do logos, módulo 2, então, estamos vendo aqui de novo. A palavra em si é como a argila indiferenciada, em um formato esférico. Você pode fazer a forma que você quiser. Cada palavra é como se você catasse um pedaço dessa argila e fizesse uma forma específica. Pode ser uma forma cilíndrica, pode ser uma forma cônica, pode ser um prédiozinho todo detalhado, sabe, com pessoinhas dentro e tudo mais. Cada palavra, cada termo, expressão verbalizado é um molde diferente dessa energia fundamental criadora. Isso também é logos. A utilização desse princípio é logos, tá? E aí você me pergunta assim, por que chegar nesse nível, Carbonão? Por que falar em termos tão difíceis assim? Para te mostrar que a comunicação verbal ela é importante. E você precisa entender a extensão dessa importância. Então, é uma extensão muito grande, muito maior do que a maioria das pessoas dá crédito. Quanto maior for a extensão da importância, maior tem que ser a sua consciência, pelo menos, da importância. Você não precisa saber até onde vai, mas saiba que é importante. Você não precisa saber, por exemplo, a distância entre o Sol e a Terra, mas saiba que o Sol é importante e está longe, entendeu? Já é o suficiente. Saiba, pelo menos, que a comunicação ela é importante a uma grande medida, a uma grande extensão. E aí você começa a entender, por exemplo, os paralelos que você tem em determinadas entonações de palavras e em determinados conteúdos fonéticos das palavras. E isso vai construindo um significado diferente para você. Aí você pega a etimologia das palavras. Você pega, por exemplo, o termo coração. Aí você vê coragem, coração, decorar, sabe? Você vê aí o latim, o cordis, se eu não me engano, que tem a ver com radical, que deu origem a isso, sabe? Aí você vê todos os significados associados a isso, e você vê, cara, qual que é a forma de argila da energia associada a essa palavra? E por que que outras palavras em outras regiões do mundo têm significados diferentes? Você vai ver que essa diferença de significado ela compõe um todo. É isso que eu quis dizer, por exemplo, com prejudice e prejudicar. Os significados são partes diferentes de um mesmo significado. Algo negativo, uma conotação negativa, uma perda, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a tela. Acabei falando um pouco demais, né? Minha oratória foi longe aí nessa parada. Para você melhorar a sua oratória, fale. Para você melhorar o seu vocabulário, leia. Para você melhorar a sua sintaxe, a sua gramática, pratique. Ah, praticar como? Falando, lendo, escrevendo. Pratique. O quê? A arte da comunicação verbal. É uma arte. Tem ferramentas limitadas? Sim, bem limitadas, mas não deixa de ser uma arte por conta disso. O piano, ele tem uma quantidade de notas limitadas, não deixa de ser um instrumento magnífico. O violino, ele tem aquelas cordinhas lá, cara, só aquilo. Aquela cordinha, aquele troço lá que você segura e pronto. Não deixa de ser um instrumento magnífico também. Você tem o quê? Você tem a sua mente, você tem o seu corpo, você tem o seu espírito. É só isso. Diga que sim. Pronto. Imagina que é só isso. Agora, e as ramificações disso? Você tem o cérebro que está dentro do seu corpo. Você tem as suas cordas vocais, por exemplo, que estão no seu corpo. Você tem a sua mente, os seus pensamentos que estão na sua mente e são sintonizados pelo seu cérebro. Mais detalhes vamos ver no módulo. Só dando uma olhadinha na minha semicolinha, tá? Nós vamos ver no módulo 12, cérebro, tá bom? Vamos ver mais sobre o cérebro. A estação de rádio do universo. Percebe que esse livro é complicado, cara? É extenso pra caramba. Então, para falar sobre esse livro, cara, tem que mergulhar bem fundo, cara. Bem fundo, tá? Então, você tem o cérebro, você tem a mente, você tem os pensamentos, as emoções, os sentimentos, tudo na mente. E o espírito? E agora? Entendeu? E aí você tem
as suas diversas encarnações, você tem o tempo, espaço, espaço-tempo e tudo mais, e uma série de outras derivativas que não necessariamente são o foco deste curso aqui, mas fica aí de brinde para você entender um pouco mais sobre esses conceitos. E aí você vai perceber que o autor deste livro, ele usa o termo infinita inteligência. Esse mesmo termo, ele é usado em alguns livros de natureza mais mística ou esotérica ou espiritual, se você preferir. Então, esse termo é um termo que algumas pessoas costumam atribuir para o universo ou Deus, se você preferir, se for mais confortável para você esse termo. E aí, pô, inteligência infinita, cara, você vai ver que nesse livro tem menções a esse termo. Então, o contato com a inteligência infinita. E por que não chamar de Deus? Porque inteligência infinita é uma perspectiva diferente do mesmo conceito. Qual é o conceito? Deus, o universo. Segundo o raciocínio do autor. Legal? Eu estou explicando o que o autor escreveu no livro para você, usando um arsenal maior de ferramentas para te explicar isso, tá? Se o autor está certo, se o autor está errado, aí você, com o seu discernimento, chega a esta conclusão, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para a tela. Você tem a comunicação verbal, e aqui tem alguns dos contextos aqui da comunicação verbal, ou seja, que faz parte do seu repertório verbal. Na aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Na aula que vem vamos falar sobre o seu repertório não verbal. Então é coisa pra caramba. Depois você vai ter o seu mapa completo bonitinho, já 100% terminado, ok? Então, ó, eu entendo que eu falei termos difíceis. Eu entendo que talvez eu tenha mergulhado fundo demais. Quando se fala da comunicação, quando se fala da cocriação, se fala de você moldar a inteligência infinita em disposições relativas à sua característica única, à sua peculiaridade, à sua idiosincrasia. Olha que termo enfadonho, né? Para dizer aí a sua peculiaridade, o seu jeitão, a sua digital, a sua característica única, a sua energia e a sua perspectiva única. Tudo isso é importante e tem a ver com marketing. Tem gente que encaixa certinho, cara, na sua energia. Tem gente que encaixa certinho e agrega na sua perspectiva, na sua digital, na sua peculiaridade. E o marketing vai te conectar a essas pessoas. E a comunicação vai fortalecer esse vínculo e vai te dar um arsenal muito mais rico para você criar as experiências e as situações que você quiser no mundo para conquistar suas riquezas. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima! Até o próximo vídeo!